Se você é fã de manhwa e sempre fica perdido sem saber onde ler, quais títulos começar ou até o que tá bombando em 2025, esse guia é para você. Eu criei um guia definitivo de manhwa, um material completo com recomendações por gênero, glossário de termos coreanos, plataformas oficiais e até um rastreador exclusivo para organizar suas leituras. São anos de experiência criando conteúdo para centenas de milhares de pessoas, agora reunidos em um só lugar, atualizado direto ao ponto. E o melhor, no lançamento você garante com desconto especial, de R$ 29,90 por apenas R$ 19,90. Não perde tempo, clica no botão aqui embaixo e garanta já o seu guia. A história começa com Luke, que sempre acreditou estar ao lado de verdadeiros companheiros. Diante deles, um enorme dragão solta chamas pela boca, iluminando o campo de batalha. Uma garota de cabelos grisalhos avança, afirmando que agora é com ela. O Senhor dá a ordem para que o grupo detenha a criatura, enquanto a maga anuncia que está traçando um círculo de aprimoramento mágico. O guerreiro ergue a espada e salta contra o dragão, e a garota torce para que Luke seja capaz de acabar com a ameaça. Uma voz ecoa, dizendo que talvez aquele seja o golpe final. A multidão comemora quando Luke derrota a fera, acreditando que aquela vitória seria eterna. Após a cabeça do dragão ser decepada, eles se reúnem ao redor de uma fogueira. Luke pergunta sobre a próxima missão, e o Senhor revela que outro dragão os aguarda. Monstros cada vez mais difíceis não param de surgir. A maga tenta confortá-lo, dizendo que ele ficará bem, mas o guerreiro a corrige, dizendo que todos ficarão bem. Em silêncio, questiona por que tudo precisava terminar daquela forma. Subitamente, Luke é ferido. Sua mão jorra sangue e há um buraco profundo em seu estômago. Os que se diziam seus parceiros sorriem e declaram que aquele é o ponto de separação. Confuso, ele pergunta o motivo e a garota responde que aquilo é natural vindo de um Rank S. O Senhor completa, lembrando que não é à toa que o reino colocou uma recompensa por sua cabeça. O sangue se espalha do corpo de Luke e a maga pede que ele os perdoe, confessando que aquilo também dói neles. Luke insiste, perguntando por quê, e a maga finalmente revela: é porque ele é um monstro, o único guerreiro Rank S do país, responsável por repelir hordas de criaturas. Mas agora, com a ameaça diminuindo, o verdadeiro perigo se torna evidente. Ela cruza os braços e sentencia que o único monstro é ele. O Senhor reforça que um dragão sozinho pode devastar um reino, mas Luke derrota dragões sem ajuda. Logo, ele próprio tem o poder de destruir tudo. Desesperado, Luke nega, afirmando que nunca faria isso. A maga rebate, dizendo que talvez agora seja assim, mas quem pode garantir o futuro? Em seguida, ela ergue a espada, e Luke se choca ao perceber que ela aponta a lâmina sagrada contra ele. Ele tenta agarrar sua própria espada caída no chão, mas é subitamente acorrentado por um gesto do Senhor, que afirma que morrer pelas mãos de seus companheiros é a única misericórdia possível. Tremendo, Luke encara a traição. A fada sorri e ironiza, dizendo que é assim que se parece um Rank S patético. A garota ao lado elogia a magia do mestre, mas logo sua expressão vacila. Seus olhos se arregalam e o suor escorre pelo rosto. O Senhor a chama e ordena que finalize Luke. A jovem dá um passo à frente, levanta a arma, olha para Luke em lágrimas e pergunta se também precisa fazer isso. O silêncio pesa, os demais abaixam a cabeça, e o Senhor comenta que talvez aquela carga seja pesada demais para ela suportar. A maga se oferece para assumir, e o Senhor apenas ordena que terminem logo. Avançando com a lâmina em mãos, a maga encara Luke e pergunta se ele tem alguma última palavra. Nenhum som escapa. Então, ela ergue a espada e, sem hesitar, o decapita. Sangue jorra pelo ar, marcando o fim trágico do guerreiro que antes acreditava estar entre amigos. Neste mundo existem dádivas chamadas bênçãos, milagres que só os escolhidos recebem. Os companheiros de Luke, os mais poderosos aventureiros da época, cada um carregava um poder divino. O sábio Ortramashpal possuía a bênção do Grande Espírito. A maga Eliclair herdava a bênção do Senhor Demônio. A Santa Usha Meriente ostentava a bênção da própria deusa. E Luke Ophaid, o herói que acreditava estar entre amigos, carregava a bênção da Fênix. O dom da ave imortal era simples e absoluto. A imortalidade. Luke simplesmente não podia perder a vida. 3 meses se passam desde aquela tragédia. Nas terras remotas de Azema, aldeões se reúnem diante de uma ameaça incomum. Insetos demoníacos conhecidos como abelhas exterminadoras cercam o vilarejo. A farmacêutica Lilin observa a cena, ao lado de Lugo, um recém-chegado misterioso. Ele pede para que ela recue e ela concorda. Com um gesto, Lugo ergue a mão e libera chamas intensas. O calor devora os insetos e em poucos instantes todo o enxame é obliterado.
Os civis aplaudem em êxtase, admirados pelo poder de um único golpe. Lilin, no entanto, fica em silêncio. Seus olhos brilham de desconfiança e em pensamento confirma algo que vinha pressentindo. Aquele homem não era comum. De volta à vila, Lilin bate a mão na mesa, inquieta. O ancião, sem entender, pergunta o motivo de sua indignação. Ela suspira e explica. Lugo é forte demais. Um feitiço daqueles eliminou abelhas demoníacas com facilidade. Mas não foi só isso. Na semana anterior, ele aniquilou uma matilha inteira de lobos sozinho. Antes disso, afastou um ciclope furioso apenas com o olhar. E 3 semanas atrás exterminou um bando de ladrões em uma única noite. O velho sorri e diz que graças a Lugo a vila nunca esteve tão segura. Lilin retruca, afirmando que é justamente isso que a preocupa. Para ela, tudo é coincidência demais. Luke, o aventureiro Rank S, desapareceu misteriosamente há 3 meses. E foi exatamente nesse período que Lugo surgiu na vila. Ela diz com firmeza que acredita que Lugo seja, na verdade, o próprio Luke escondendo sua identidade sob o capacete para não ser reconhecido e caçado pela recompensa que pesa sobre sua cabeça. O ancião balança a cabeça e comenta que, se for verdade, ela não teria chance alguma contra ele. Lilin concorda e reforça que é justamente por isso que tudo parece suspeito. O velho, despreocupado, responde que prefere não recusar ninguém que busque abrigo, ainda mais alguém tão jovem. Desde que Lugo chegou, nada de ruim aconteceu. Lilin insiste que vai investigar por conta própria e pergunta sobre seu paradeiro. O ancião responde que o enviou para lidar com um urso negro nas florestas próximas. Indignada, ela pede para que parem de tratar caçadas de monstros como simples idas ao mercado. Determinada, Lilin adentra a floresta. Caminhando em meio às árvores, fecha os olhos e ergue o dedo, pedindo orientação aos espíritos. Pequenas luzes surgem no ar, guiando seus passos até Lugo. Ela pede também para que a alertem caso alguma criatura se aproxime. Em pensamento, reflete que todos abaixam a guarda quando estão sozinhos, nem mesmo Lugo pode ser exceção. Hoje, ela promete descobrirá a verdade. Lilin caminha pela floresta até que para de repente. À frente, enxerga Lugo sentado no chão e pergunta em voz baixa se ele está dormindo. No instante, Lugo aparece atrás dela e responde que já havia notado a aproximação de alguém. Estava em alerta, mas não imaginava que fosse ela. Surpresa, Lilin comenta que isso é típico dele, mas logo se espanta ao perceber que Lugo estava ao seu lado e também à sua frente há pouco. Ele explica que aquilo era apenas uma pós-imagem que desaparece aos poucos diante dos olhos dela. Ele pede para que espere um pouco, mas Lilin rebate dizendo que nenhum aldeão comum é capaz de fazer esse tipo de coisa. Lugo apenas sorri e pergunta o que ela está fazendo sozinha na floresta. A farmacêutica responde que ouviu dizer que ele havia ido lidar com um urso negro e ficou preocupada. Lugo garante que não há necessidade de preocupação, já que com armadilhas é fácil derrotá-los. Lilin protesta, dizendo que nem os cavaleiros da capital conseguem lidar com uma criatura dessas, e questiona se uma simples armadilha seria suficiente. Lugo pede para que apenas observe. Ele mostra uma colmeia cheia de mel que havia coletado mais cedo, e lançando magia de gravidade ao redor, prepara uma armadilha rudimentar. Lilin, surpresa, pergunta se ele realmente está usando magia de gravidade com tanta naturalidade, um tipo avançado que poucos dominam. De repente, um som ecoa entre os arbustos. Lugo avisa que a criatura está chegando e pede para que ela se esconda. Ambos recuam enquanto a colmeia permanece suspensa no centro da armadilha. O urso surge, seus olhos brilham ao ver o mel, corre até o local e, ao pisar no campo gravitacional, é esmagado em um instante. Lilin fica boquiaberta, chocada com a rapidez. Lugo comenta tranquilamente que outro urso também está vindo. Logo, mais e mais bestas aparecem e a mesma armadilha elimina todas. Em pouco tempo, mais de 10 ursos negros jazem derrotados. Lugo ri, dizendo que pelo visto terão um ensopado de urso naquela noite. Lilin, atônita, pensa que derrubar um único já seria incrível, mas mais de 10 é algo inimaginável. Enquanto o encara, se pergunta quem ele realmente é. De volta à vila, a farmacêutica escreve suas reflexões. Já se passaram 3 meses desde o desaparecimento do único aventureiro Rank S do mundo, Lord Lukiot Reed. Nesse tempo, o número de monstros vem crescendo sem controle, devastando campos, roubando gado, desorganizando a produção e o comércio. Naturalmente, a pequena vila de Azema também sofre as consequências. No dia seguinte, Lilin questiona o ancião se a carruagem havia sido atacada. Ele confirma.
explicando que foram cercados por fadas, e apesar de protegerem as mercadorias, os remédios e ervas foram esmagados, deixando-os sem suprimentos. Lilin suspira, dizendo que assim não consegue continuar seu trabalho. Nesse momento, uma senhora chega apressada e gritando, querendo saber onde estão seus pãezinhos doces. Ela insiste em saber se ainda resta algum. Lilin pergunta se não há pãezinhos na vila, mas a velha retruca que aqueles não são pães comuns, são pães Rank S, uma verdadeira obra-prima gourmet, e que sem eles não consegue viver. Lilin pensa, intrigada, que até ficou com vontade de experimentar um. Logo, outra voz se aproxima, querendo entender o motivo da confusão. É Lugo. Lilin explica que uma carruagem foi atacada por sílfides, e desconfiada, aponta para os pacotes que ele carrega, questionando o que exatamente são. O ancião diz que essa é a sua carga roubada, e o mago diz que encontrou umas fadas causando confusão perto da vila, e acabou encontrando essas coisas lá. E pergunta se é dele, o vendedor responde que sim, que ele o salvou. A farmacêutica fica animada e diz que é como esperado dele, e agora pode fazer os remédios, e vão rápido abrir para ver o que tem dentro. Depois eles começam a abrir as caixas e Lilin pergunta se aconteceu algo. Lugo responde que tem pouca coisa, considerando o tamanho da carruagem deveria ter muito mais carga. Até que alguém grita, é a velha novamente dizendo que seus pãezinhos doces sumiram, e a farmacêutica diz que pode ser que seus remédios também sumiram. O mago chama as fadas de malditas, fecha os punhos imediatamente. Uma pressão é causada no local e o rapaz pergunta se foi um terremoto. Lilin responde que não e pensa que essa é a fúria do Lugo. O mago diz que então elas estavam escondendo algo de si mesmo o tempo todo. Ele sai andando e dizendo que vai recuperar tudo custe o que custar. A farmacêutica o segue e Lugo pergunta o porquê dela estar o seguindo. Ela responde que é sem motivo especial, só achou que seria bom observar um pouco, e pensa que se ele perder o controle e mandar a vila pelos ares, isso seria um problema. Eles entram na floresta e a fada dá risada dizendo que ele voltou. É a fada Peixa, que também diz que da outra vez ele a pegou de jeito, mas desta vez está cheia de armadilhas prontas, e dessa vez quem vai se dar mal é ele. No entanto, ele já notou ela ali e ergue sua mão. Lugo emite poder e puxa a fada ao chão, dizendo para parar de papo e levá-lo até a rainha. A farmacêutica pensa que ele é do tipo não o irrite. Na floresta da grande árvore, a fada diz que a rainha vive nas profundezas, mostra no mapa onde estão as armadilhas e pergunta se pode ser liberada. O mago responde que não. A fada começa a chorar, dizendo que a rainha vai eliminá-la, arrancar suas asas, incendiá-la e jogá-la para os sapos. Lilin diz que talvez pudessem deixá-la ir, já que tem um mapa e está com pena. A fada responde que, como esperado da gentil irmã mais velha, ela entende. Lugo faz cócegas nela, a fada gargalha e algo cai no chão. Lilin pega e percebe que é sua própria calcinha. Envergonhada, pergunta o motivo de a fada estar segurando aquilo. Lugo responde que é clássico das fadas, magia de roubo é a especialidade delas, e provavelmente tentou distraí-los para fugir. Lilin pergunta se é verdade. A fada responde que jamais faria isso e culpa o elmo preto desde o começo. Lilin diz que é mentira, ele pode até ser suspeito, mas não desse tipo. Lugo comenta que não se deve confiar em fadas, é inútil acreditar nelas. A fada pede para esperarem, dizendo que foi só um momento de fraqueza. Lilin encerra e ordena que a leve até a rainha. Na parte mais profunda da floresta da grande árvore, ninho das fadas chamas surgem e elas entram em desespero, dizendo que o elmo do desespero chegou. Algumas caem, outras fogem, até que chegam à câmara da rainha. Lilin pergunta se é ali e se há alguma armadilha. A fada garante que não, pois é um lugar sagrado. Os dois olham para ela quando ela dá uma risada suspeita. Lugo concorda e libera suas chamas. A fada chama desesperada pela rainha. Lugo comenta que não esperava menos dela. A rainha surge tossindo. Lilin, surpresa, pergunta se ela resistiu à magia do Senhor Lugo. A rainha se apresenta como temia e diz que magia desse nível não tem efeito sobre si. Ela tosse sangue. Lilin observa que parece ferida, mas Temia insiste que não funcionou. Lugo pergunta se é a bênção do Rei das Fadas. A rainha confirma e afirma que ninguém pode tocá-la. Lilin diz que não pode ser. A fada se anima e elogia a majestade. Temia exala confiança. Lugo diz que tem perguntas e exige saber onde está a carga roubada. A rainha finge ignorância e comenta sobre a pressão de um mero humano.
Lugo reformula, dizendo que roubaram armas e medicamentos humanos e pergunta o que pretendem fazer com isso. Temia responde que é óbvio, guerra. Lilin fica surpresa ao ouvir isso. A rainha afirma que o maldito aventureiro de Rank S Luke já está finalizado e que essa é a oportunidade perfeita para derrotar os humanos, iniciar a Era das Fadas e se tornar o novo Rei Demônio. Temia estende o dedo em direção ao colar da farmacêutica. O pingente brilha intensamente e é arrancado à força. Lilin desmaia e Lugo a segura no colo, enquanto a rainha puxa o colar para si e diz que sua magia de roubo pode até tomar almas. A fada declara que ela é a número 1 do mundo. Temia abre a mão e anuncia que levará a alma, liberando uma luz forte e declarando que com isso ele está acabado. Mas quando tenta, percebe que não consegue roubar a alma dele. Confusa, pergunta o motivo. Lugo responde que esse tipo de magia não funciona em alguém com poder mágico maior que o dela. A fada protesta, dizendo que nenhum humano comum pode superar a majestade. O mago rebate que não é um humano comum. Ele retira o capacete e Temia grita em choque, reconhecendo-o. A fada pergunta o que houve. A rainha recorda o aviso da soberana anterior. Entre os humanos existe um ser que nunca deve ser enfrentado, o único aventureiro Rank S, inimigo natural dos monstros. Ela havia ouvido que estava finalizado. A fada desespera e confirma. Aquele homem é Luke Otterhide. Ele afirma que vai recuperar a alma de Lilin e a carga roubada. O poder de Luke explode, a pressão fica sufocante, a rainha é derrubada ao chão e a fada grita dizendo que será esmagada. A força aumenta cada vez mais até Luke perguntar se ela ao menos refletiu um pouco. Temia repete a palavra refletir e pensa que desistir agora seria trair seu papel de rainha. Range os dentes, decidida a não se dar ao luxo de perder para alguém como ele. De repente, Luke interrompe o feitiço. Surpresa, Temia pergunta por que cancelou, dizendo que devia tê-la eliminado ali mesmo. Ele responde que lembrou de algo que queria perguntar. Ela se recompõe e diz que ainda não terminou, mas Luke a encara e questiona por que quis começar uma guerra. Afirma que poderia ter continuado escondida naquele ninho, vivendo em paz, roubando alguns docinhos de vez em quando. Temia explode dizendo que ele realmente não entende nada. Explica que desde o desaparecimento dele, a atividade dos monstros aumentou drasticamente. Como resultado, raças fracas como a dela foram expulsas de seus lares. Mesmo ao pedirem ajuda aos humanos, foram rejeitados nos portões, e por isso decidiram derrotar e ocupar o reino humano. Luke afirma que querem apenas usá-los como escudo. A rainha responde que mesmo sem vencer, uma guerra faria os humanos voltarem a temer os monstros. Assim, eles estariam ocupados demais enfrentando outras ameaças e deixariam de caçar raças frágeis como a dela, que continuariam sendo exterminadas se não fizessem nada. O prota diz que ela realmente pensou bastante nisso. A rainha responde que mesmo assim, foram derrotadas facilmente por alguém como ele. Luke a observa, Temia de joelhos pede que em troca de sua vida, ele poupe suas companheiras. O Ided a chama para a Vila Azema, deixando-a surpresa, e diz que vai proteger todas elas. A rainha pede para esperar um minuto, mas Luke continua, afirmando que em troca quer que não ataquem mais humanos. Diz que o plano já era imprudente desde o início, mesmo sem ele. Existem muitos humanos na capital que elas jamais derrotariam. Temia pensa se existem mais monstros como ele, e aí denota em sua expressão que ela não sabia. A rainha pergunta se ele está falando sério, e o prota confirma. Temia pensa que são mentirosos e por isso sabem reconhecer quando alguém fala a verdade. Admitindo derrota, aceita não atacar mais humanos e pede que ele realmente as proteja. Luke responde que é claro. 2 semanas depois, na Vila Azema, alguém entrega um saco dizendo que ali está o remédio pedido. O velho se desculpa pelo incômodo, e a farmacêutica diz que, se quiser agradecer a alguém, deve agradecer a Lugo. O velhote responde que já faz isso todos os dias. Lilin pensa que já esperava essa resposta e reflete que, graças ao esforço dele, as ervas medicinais e outras cargas foram recuperadas, permitindo que continue seu trabalho em segurança. Ela pergunta o que acha da Vila Azema agora, e o velho responde que está melhor do que nunca, perguntando a Harmal se não concorda. A senhora confirma e pergunta a Temia se gostou dos pãezinhos. Ela responde que nunca comeu algo tão bom, macio e perfeito, e ainda diz que são bonitinhos. Um grande número de fadas acabou se estabelecendo na Vila Azema, ajudando a carregar cargas, patrulhar os arredores, cuidar dos idosos e até dar massagens. Antes que percebessem, já estavam completamente integradas à vida da vila. O velho comenta que é exatamente como Lugo disse. A cooperação com as fadas pode ajudar a vila a crescer. A farmacêutica concorda, mas confessa que ainda tem receio, lembrando que elas roubaram suas roupas íntimas e até a sua alma, e que não consegue confiar totalmente. Nesse momento, alguém a puxa.
Lilin pergunta o que foi, e a rainha diz que ela é bem próxima de Lugo, e pergunta se ele gosta de pãezinhos doces. A farmacêutica responde que não sabe muito sobre doces, mas não acha que exista alguém que os odeie, perguntando o motivo. Temia responde que é porque quer comer o Lugo. Lilin a observa, a abraça e pensa que o sorriso de fadas é realmente fofo. A rainha pede para soltá-la, e a farmacêutica se desculpa. O velhote chama pelas duas e pergunta se esqueceram que dia é hoje. Lilin responde que é claro que não. Oficiais da capital estão vindo para uma inspeção, e dependendo do comportamento das fadas, podem acabar exterminadas como monstros. O velho insiste que são fofas e que tudo dará certo, lembrando que Lugo já lidou com os monstros das redondezas, e que os inspetores vão amar a vila. Lilin, porém, reforça que é melhor serem cautelosos e lembra que, como líder, todos contam com Temia. A rainha ergue um pão e diz que, em nome do rei das fadas, com aqueles pãezinhos doces e sua fofura irresistível, mostrarão toda a hospitalidade possível. A farmacêutica pensa que, embora pãezinhos doces não sejam especialidade da Vila Azema, uma carruagem está a caminho da vila em tranquilidade, sem monstros avistados. Dentro dela, a investigadora Luluel reflete que o dever principal dos investigadores é estudar a ecologia dos monstros, mas a missão desta vez é um pouco fora do comum. O rapaz ao lado comenta que talvez o povo da vila esteja sendo enganado. Luluel pergunta o porquê, e o investigador da guilda, Garon, responde que as fadas são astutas, travessas e muito mais perigosas do que aparentam. Aventureiros de rank C ou inferior caem facilmente em seus truques e são eliminados sem demora. Aldeões comuns não teriam chance. Luluel concorda e diz que é exatamente por isso que trouxe um aventureiro rank B, contando com ele. Garon responde que também pretende mostrar bons resultados e subir para rank A, prometendo eliminar as fadas se mostrarem comportamento suspeito. Eles seguem em silêncio até que um barulho alto ecoa. O investigador pergunta o que é aquilo, e Luluel pede que olhe para fora. Ambos veem uma silhueta gigantesca. Ela suspeita de um trote das fadas, mas admite que está elaborado demais. Garon se assusta e diz que não pode ser, pedindo para saírem rápido dali. O condutor vira a carruagem e então percebem. É um verme da finalização. A investigadora, surpresa, diz que é a primeira vez que vê um e que é enorme. O investigador insiste que não é hora de analisar, pois se forem alcançados a carroça será destruída. Luluel responde que para isso existe a escolta, ordenando que acabem logo com a criatura. Garon, pálido, diz que nem um rank A conseguiria derrotar aquilo. De repente a escuridão envolve tudo. O corpo do verme cerca a carruagem. Luluel comenta que em momentos assim, nem há tempo para escrever um testamento. O investigador desesperado diz que é o fim. A investigadora grita não, e Garon, resignado, declara que se chegou a esse ponto, ele irá com tudo. Os dois saltam da carruagem com as espadas em mãos, prontos para enfrentar a fera. Porém, alguém se aproxima em alta velocidade. É o Prota. Ele encara o monstro e o elimina com um único golpe. Garon congela em choque. Luluel comenta que ele é forte, mas Garon responde nervoso que não foi ele, e sim o estranho que acabou de chegar. De volta à Vila Azema, os dois investigadores agradecem pela escolta. Luke responde que não há necessidade e que precisam se encontrar com o chefe da vila. Luluel repreende o parceiro, pedindo que agradeça direito. Garon, contrariado, apenas resmunga, enquanto a investigadora comenta que, se um rank B perdesse para um camponês, seria péssimo para o orgulho. Garon a manda calar a boca, mas em silêncio pensa que não há como aquele homem ser apenas um aldeão comum. Logo chegam a uma porta. O chefe da vila os recebe com boas-vindas e se apresenta. A rainha também se apresenta como líder das fadas. Luluel cumprimenta e diz que estão ansiosos para trabalhar juntos. Em voz baixa, Temia resmunga que ele disse que isso os deixaria empolgados, mas não era o combinado. O velho comenta que, pelo visto, o pessoal da capital tem um clima diferente. Luluel, indo direto ao ponto, pede para dar uma olhada completa na vila, já que nunca ouviram falar de monstros e humanos vivendo em paz. Diz que é um caso raro e que pretendem fazer um relatório detalhado. A rainha responde que é claro, permitindo que observem tudo com atenção. O chefe da vila comenta que desde a chegada das fadas foram ajudados de várias formas. Temia acrescenta que o Sr. Lugo vai acompanhá-los também e que vão mostrar o quão incríveis são. O Prota diz que está tudo bem e a rainha segura a mão dele afirmando que está decidido. Garon observa com desconfiança e pensa que aquela fada que se auto-intitula rainha não é um monstro comum, pois não deixou nenhuma brecha até agora.
A investigadora diz que talvez a força do Senhor Lugo venha justamente dessa vigilância constante e pede para deixar com ela, pois fará uma verificação. Luluel encara Temia e ativa a bênção dos 100 planos. Várias telas surgem ao redor, e a investigadora coleta informações. Ela confirma que a rainha possui uma bênção, ou seja, não era só conversa, Temia é realmente poderosa. Luluel pensa que valeu totalmente a pena ir até aquele lugar remoto. O chefe da vila, animado, comenta que a rainha é a mais fofa de todas, e nem mesmo na capital real existe garota tão adorável. A investigadora pensa que quer saber mais sobre Temia, mas o que realmente deseja descobrir é sobre Lugo. Quando tenta analisá-lo, não consegue ver nada, nem mesmo um nome. Força a leitura até que aparece uma mensagem em outra língua que não entende. Uma luz é emitida e uma voz alerta para não fuçar mais. Luluel quase cai, mas é amparada pelo Prota, que comenta que foi por pouco. A investigadora pergunta quem ele é. Luke responde que, como disse antes, é melhor para ela se não souber. Luluel arregala os olhos e se afasta, e Garon pergunta se ela está bem. A investigadora disfarça, dizendo que é apenas dor de cabeça da longa viagem. Nesse momento, a rainha sugere irem primeiro à melhor boticária da vila. Logo chegam, e Temia apresenta a clínica principal. Garon observa e comenta que o lugar está bem caidinho. Luluel o repreende, dizendo que foi grosseiro, mas por dentro reconhece que não se compara às clínicas da capital. O Prota bate a porta, avisando que há uma paciente e pedindo para verificarem. A farmacêutica abre, e Luluel se surpreende pensando que aquela garota é a boticária, mas parece só uma criança. Lilin pergunta se é ela a paciente. Luluel confirma, e a farmacêutica responde que já tem as informações prontas e pede para entrar. Dentro da clínica, a investigadora deita para receber atendimento. Garon, desconfiado, pergunta se não há um médico de verdade e comenta que ela deve ser apenas um assistente. A rainha se irrita, dizendo que ele foi grosseiro. Lilin, humilde, afirma que não é nada tão incrível quanto um médico. Temia rebate, dizendo que ela é uma boticária incrível. O investigador insiste na dúvida por ela ser tão jovem, mas Luluel interrompe e diz que está tudo bem, pois consegue sentir o cheiro de ervas impregnado nela, sinal de que lida com isso todos os dias e tem muito mais experiência do que aparenta. Lilin pede que a investigadora deite e relaxe. Ela coloca a mão sobre Luluel, liberando partículas e pede aos espíritos gentis que mostrem onde a paciente está ferida. A investigadora se surpreende e pergunta se aquilo é uma bênção. Lilin confirma, dizendo que possui a bênção dos espíritos menores e que trabalha junto com eles como boticária. Luluel pensa que essa é a terceira bênção estranha que encontra depois de Lugo e da rainha, e se pergunta o que está acontecendo naquela vila. A farmacêutica explica que o fluxo de energia mágica está perturbado, e provavelmente isso causa as dores de cabeça. Surpresa, Luluel pergunta se ela realmente consegue perceber tudo isso. Lilin sorri e responde que os espíritos menores são muito talentosos. Em seguida pede para a Peixa trazer os medicamentos número 6 e 17. Garon fica espantado ao ver que ela tem uma assistente. A fada aparece carregando os remédios e entrega, dizendo que estão ali. A farmacêutica agradece e a fada responde que não foi nada demais. O investigador, ainda surpreso com uma humana e uma fada se chamando pelos nomes, observa Lilin pegar os remédios e explicar. Um ajusta o fluxo mágico e o outro alivia as dores de cabeça. A investigadora pergunta se ela mantém esse tipo de remédio em estoque. A farmacêutica confirma e Luluel comenta que, se realmente fizer o que está dizendo, até na capital demoraria uma eternidade para conseguir algo assim. Lilin responde que isso é graças à Peixa e às outras fadas, que são incríveis com ervas da floresta, sabem exatamente o que cresce e onde cresce, e juntas conseguem manter em estoque medicamentos raros e caros que antes precisavam ser importados. A investigadora pensa que faz sentido, mas lembra que fadas ainda são monstros, se perguntando se realmente ajudariam humanos a encontrar ervas. Todos olham em sua direção, e Luluel, com o frasco em mãos, diz que com o gole vai descobrir a verdade. Ela toma o remédio e partículas se movem suavemente. Surpresa, percebe que a dor de cabeça desapareceu na hora. Garon não acredita, mas Luluel exclama que é incrível, um efeito imediato praticamente inédito até mesmo na capital. Lilin responde orgulhosa que, é claro, foi ela quem fez, com a ajuda da Peixa. Luluel pensa que a jovem é talentosa demais para ficar presa em um vilarejo esquecido e pergunta diretamente se Lilin já considerou ir para a capital, garantindo que com o nível dela teria apoio do sindicato, salário alto e até poderia administrar uma grande clínica. Lilin agradece, mas diz que não. A investigadora insiste, reforçando as vantagens, mas a farmacêutica responde que ama a Vila Azema e que se fosse embora causaria problemas para todos. Explica que, além disso, tem as fadas ao seu lado, que a ajudam
ajudam a crescer como boticária, conhecem tudo sobre ervas e até avisam quando visitantes chegam. Luluel pergunta se isso significa que sabiam que ela viria, e a rainha confirma, dizendo que voam por toda a vila e alertam se notarem algo estranho. Acrescenta que também não tem interesse na capital, já que aquele é o lugar mais seguro do mundo com Lugo por perto. Garon, ainda impressionado, pergunta se ele não se importa de mostrar o que costuma fazer. Luluel admite curiosidade e pede para acompanhar. O Prota observa e aceita, dizendo que sim, se conseguirem acompanhá-lo. Mais tarde, na floresta, os investigadores estão correndo exaustos, arrependidos de terem pedido para ver sua rotina. Luluel grita que não aguenta mais, mas se vira e percebe outro verme da finalização atrás deles. Garon diz que, se tem tempo para gritar, tem tempo para correr. Então surge ainda outro monstro, ainda maior, o verme gigante da finalização. Desesperados, continuam correndo e Luluel alerta que aquilo é uma ameaça de nível desastre natural. Enquanto isso, o chefe da vila apenas ri, comentando que isso acontece o tempo todo e perguntando o que acham de tomar um chá. Exausta, Luluel pergunta se ele realmente acha que é a hora para isso. O investigador segura no ombro dele e pede para escutar, dizendo que aquilo não é um monstro qualquer. Luluel concorda e afirma que, se não chamarem reforços da capital, a Vila Azema será destruída. De repente, ela olha surpresa ao ver os monstros sendo jogados e eliminados com facilidade e pergunta o que está acontecendo. A rainha responde que, com sua magia de roubo, aquilo não é nada. Os investigadores observam o brilho estranho e perguntam se aquilo é a luz de uma alma. Temia sorri e diz que, como líder das fadas, nem as almas dos monstros escapam de sua magia de roubo. Garon fica impressionado e pede que cuide também do grandalhão. A rainha, séria, admite que um monstro daquele nível parece ser imune à sua magia e pergunta o que devem fazer, se podem contar com Lugo. Luke responde que será complicado. O núcleo fica na testa, mas devido ao tamanho, a magia não alcançará. O investigador insiste que, para o bem dele, recuar pode ser a escolha mais sábia. O Oathhide, no entanto, diz que tem algo interessante ali e pede a espada de Garan emprestada. Em posição de ataque com a arma em mãos, Temia comenta que ele precisa finalizar com um único golpe. O Oathhide responde que não tem problema. O monstro o encara e solta um rugido alto. Luke sorri, dizendo que faz tempo desde que assumiu aquela postura. Luluel, surpresa, comenta que já viu aquela posição antes, e Garon não entende. A investigadora confirma. É a postura dominada por Luke. Num instante, a Edeide avança veloz em direção à besta e atinge o núcleo na testa, cortando-o ao meio. Temia exclama que é como esperado dele. O chefe da vila sorri e pergunta se agora entendem, afirmando que aquele é o guardião da Vila Azema. Luluel sorri de volta e confirma que entendeu perfeitamente. Mais tarde, na carruagem, a investigadora escreve seu relatório. Não há fadas na grande floresta próxima à Vila Azema, pois elas coexistem com os aldeões. Trouxeram conhecimento que impulsionou a agricultura, destreza que avançou a indústria e mobilidade que desenvolveu as redes de distribuição e informação. Para uma vila com população envelhecida, a assistência das fadas se tornou uma bênção imensurável. O motivo de tanta cooperação é porque a Vila Azema é o lugar mais seguro da região, e tudo isso graças a... Ela hesita se deve escrever sobre ele. Garon diz que não precisa pensar duas vezes, devem reportar o Lugo à guilda. Ele é um recurso monstruoso. Luluel observa que a atitude dele agora é bem diferente de antes, e Garon admite que isso só mostra o quão incrível ele realmente é. Pretende contar tudo ao mestre da guilda, e depois tentar convencer Lugo. Pensa que, se aprender com ele, talvez consiga alcançar o rank A. A investigadora entende e recorda-se do momento em que perguntou a Lugo se ele tinha intenção de ir à capital, e ele respondeu que não. Luluel diz que já imaginava, lembrando que as meninas também recusaram. O Prota responde que não deseja ir, mas que talvez aceitem se ela continuar insistindo. A investigadora pergunta se é sério, e Luke confirma. Isso depende de ela continuar tentando. No tempo atual, Luluel pensa se insistir em recrutá-lo um dia fará alcançar Lugo também. Diz que agora que Luke se foi precisam de um novo herói, alguém com potencial para assumir esse papel, e lembra que essas foram as palavras de sua amiga Lisha. O investigador pergunta se ela se refere à sacerdotisa mais forte que fazia parte do grupo de Luke, e a investigadora confirma, afirmando que tentará contar a ela sobre Lugo. Algumas semanas após o retorno dos investigadores, um monstro assustador surge nos fundos da clínica. Lilin chama Peixa para enfrentá-lo, mas na verdade não passava de um Elimina crescido que tomou conta do quintal. Agora seria o confronto final.
As duas avançam e 3 horas depois estão exaustas, reclamando de dores nas costas. Peixa pergunta por que Lilin quis capinar de repente, e ela explica que pensou em fazer um jardim para plantar as ervas que costumam coletar. A fada comenta que poderiam pegar quantas quisessem na floresta, mas a farmacêutica responde que nunca se sabe quando monstros podem atacar e se alguma delas se machucasse, seu coração não suportaria. Emocionada, Peixa diz que ela se importa demais com todas e que nesse caso chamará o ajudante mais forte. Lilin questiona sobre esse ajudante e logo em seguida, Lugo aparece dizendo para deixar o resto com ele. A farmacêutica pensa que não há dúvidas de que ele é o mais forte, mas até ele poderia ter dificuldades com Mato. Luke alerta para não se aproximarem, dizendo que é perigoso. Lilin insiste que é apenas arrancar Mato, como poderia ser perigoso. O Eiden então se move em alta velocidade e em um instante todo o matagal é eliminado. Ele comenta que isso deve bastar, e Peixe afirma que é como esperado. Pedir a ele resolve tudo rapidamente. Luke pergunta o que estavam planejando ali fora, e a fada explica que estavam transformando o quintal em um jardim. O Fade questiona o que farão em seguida, e Lilin responde que precisam arar a terra e retirar pedras e objetos. Ele invoca a magia de gravidade, formando um redemoinho que separa a terra, perguntando se está bom. Lilin confirma, pedindo que ele coloque a terra de volta para preparar o solo. Luke pergunta que tipo de sementes pretendem plantar. Lily mostra as de roca, ingrediente para poções de recuperação de mana. Ele comenta que são bem úteis e elogia sua dedicação como boticária. Ela, animada, acrescenta que também pretende plantar sementes para poções de estamina e ervas medicinais para ferimentos. Luke concorda, dizendo que é uma boa ideia e que mexer com a terra até parece divertido. Lilin sorri, agradecendo pela ajuda, enquanto Peixe observa e pensa que o jardim está ficando bonito. Ao final, a maior parte já está pronta. Lilin agradece por aquele dia e promete retribuir algum dia. Luke responde que não precisa se preocupar e que, se algum dia precisar de ajuda, basta chamá-lo. Lilin se surpreende e se lembra do momento em que disse ao chefe da vila que tinha certeza de que Lugo havia eliminado Luke e que existia uma recompensa por sua cabeça. No tempo atual, Lilin pensa que está tudo bem. Aquele capacete preto é meio assustador, mas Lugo nunca se machucou nem feriu ninguém da vila. Talvez, só talvez, possa confiar um pouco nele. Decide que vai pedir a ajuda dele. Oide responde que pode pedir sem medo. A farmacêutica diz que, se algum dia ele precisar de algo, basta falar. Se for algo que possa fazer, vai ajudar. O Prota observa e afirma que, quando esse dia chegar, contará com ela. Em silêncio, pensa que logo se arrependeria dessas palavras. No dia seguinte, alguém grita perguntando o que está acontecendo. Peixa se assusta. Lily mostra uma pilha de papéis e diz que todos são pedidos de preparação de remédios. A fada fica impressionada, e Lily explica que quase todos exigem fórmulas delicadas, de equilíbrio preciso, sem ideia de quanto tempo levará para terminar. Peixa pega alguns e comenta. Um é pedido de afrodisíaco poderoso, outro de veneno, outro de droga de sono de ação rápida, e que isso nem deveria ser permitido. Lilin suspira e diz que vai denunciar todos esses pedidos depois, mas não entende como isso aconteceu. O Prota entra e comenta que ela recebeu muitas cartas, assim como ele, sobrecarregado de solicitações. Explica que provavelmente Luluel espalhou seus nomes na capital. Lilin agradece, mas Luke pega uma carta e diz que, no caso dele, é 100% não, especialmente aquela, uma solicitação da Santa Igreja de Arat. Lilin arregala os olhos e pergunta se é realmente um pedido da igreja. Achando incrível, Peixa, sem entender, pergunta se é algo tão importante. Lilin explica que sim, porque ali serve ninguém menos que a Santa Lixa Meriente, que fez parte do grupo de Luke. Até uma fada já tinha ouvido falar dela. Perguntam que tipo de pedido foi feito. Luke responde que Lixa o convidou para formar um grupo e que virá a Zema em breve. Surpresas, elas pedem confirmação. Lilin pega a carta, percebe que é verdade e afirma que é uma oportunidade única que ele deveria aceitar. Lilin pergunta por quê e ele responde que já teve uma experiência muito ruim com a Santa no passado e que, se encontrarem cara a cara, ela pode fazer algo horrível com ele novamente. Lilin, curiosa, pergunta se foi um drama romântico, mas Luke corta dizendo que não, apenas não quer vê-la. A farmacêutica comenta que ele parece mesmo alguém cheio de histórias escondidas. Odeia lembra do que disse, que ajudaria com qualquer coisa. Ela confirma, e ele pede que vá em seu lugar encontrar Lixa, e recusar o convite. Lilin soa frio, nervosa, mas lembra que prometeu. Logo, ela entrega um chá à Santa. O chá agradece com um sorriso radiante. Lilin pensa que já sabia, aqueles cabelos dourados como seda, a graça que emana naturalmente, e ao lado dela um cavaleiro sagrado, claramente poderoso.
Não há dúvida, ela é a santa. Lilin pergunta o que a traz ali. Meriente responde que não precisa ficar tão tensa. Lilin admite que sabe, mas mesmo assim não consegue evitar. Temia a tranquiliza, dizendo que foi reconhecida pela líder das fadas, então pode se manter firme e orgulhosa. A santa confirma, dizendo que ouviu falar da excelência dela como boticária e também dos rumores sobre a líder das fadas. Lilin responde que está honrada pelos elogios. Uxia então afirma que gostaria que ambas a acompanhassem para a capital e servissem lá, perguntando também sobre Lugo. As duas congelam. Lilin respira fundo e responde que ele já recusou essa oferta antes. Temia completa dizendo que gosta de viver na vila. De repente, Lilin se assusta ao ver a cavaleira sagrada sacar sua espada. Meriente intervém dizendo que já basta, que cavaleiros são mesmo impulsivos e que, se a candidata fosse ferida, não acabaria bem para ninguém. A farmacêutica pergunta se ela está falando dela mesma. A santa responde que sim, a inteligência para gerenciar uma clínica sendo tão jovem, as habilidades que impressionaram até a investigadora Luluel, a confiança profunda que os aldeões têm nela e, acima de tudo, sua presença curativa. Isso é um dom. Afirma que está decidido, fará dela uma santa, capaz de levar a igreja sagrada de Arata ainda mais longe. Lilin diz que não está entendendo nada e pensa que no fim, Lugo tinha razão. Lembra dele avisando que a santa chegaria com tudo logo de cara e que, se deixasse ela controlar o ritmo, cairia na armadilha. Naquele momento, Lilin pergunta se estavam mesmo falando da santa, porque tudo o que ouvira era que ela era elegante, atenciosa e amável. Como poderia vir tão agressiva? Recorda que o Prota explicou, esse é o método dela, usa a imagem calma e graciosa para pegar os outros de surpresa e assumir o controle total da conversa. Se isso acontecer, só avançando com tudo para não ser enganada. No tempo atual, a farmacêutica pensa que, se não se impulsionar agora, acontecerá exatamente como Lugo disse. Decide agir e afirma que tem algo a dizer. Uxia pergunta se há algum problema. Lilin encara a santa e declara que recusam a oferta de ir para a capital. Ela temia e Lugo pede desculpas, mas exige que vá embora. A rainha olha confiante, enquanto Meriente e sua cavaleira ficam surpresas e até sem palavras. Lilin, porém, está decidida. A santa diz que parece haver um mal-entendido. Movendo o dedo, invoca um círculo mágico ao redor delas, revelando ser um círculo de teletransporte destinado a levá-las à capital. Afirma que, assim que Lilin for aceita pela igreja de Arata, toda a confusão será resolvida. A rainha reage, dizendo para fugir porque ela é perigosa. Lilin desconfia, e Meriente reforça que esperava que elas acompanhasse. Temia exige saber o que ela está dizendo, mas o círculo mágico continua ativo. A santa ordena à cavaleira que saiam dali. Lilin pensa que a situação é péssima e se lembra de quando disse a Lugo que não podia ser tão ruim quanto ele falava, que estava exagerando. Ele respondeu que ela só dizia isso porque não a conhecia de verdade e pediu que, se as coisas saíssem do controle, chamasse por ele. Estaria lá num piscar de olhos. No tempo atual, Lilin chama por ele. Então o Prota salta, quebrando a janela e entrando na sala. Diz que ficou por perto por precaução, mas não esperava que a santa realmente trouxesse um círculo de teletransporte. As duas pedem ajuda, e Luke responde que já está indo. A santa, satisfeita, diz que é conveniente. Com os três ali, poupará tempo e os levará todos para a capital de uma só vez. Temia e Lilin se assustam, e Oidede comenta que chegaram tarde demais. Uma luz intensa cobre a sala, e eles são teletransportados. Logo depois, Peixa abre a porta trazendo panquecas que ganhou de ar mal para os convidados. Ao notar o lugar vazio, pergunta surpresa se não há ninguém ali e para onde todos foram. Na sede da igreja sagrada de Arata, alguém segura roupas. É Lilin, que observa as vestes sagradas. Diz que são roupas finas e pergunta se realmente pode usá-las, mas também acha estranho não vestir. Lembra do momento anterior, quando estavam sendo transportados. Perguntou ao Prota se não havia jeito de parar a magia, e ele respondeu que, uma vez ativada, não havia cancelamento. Pediu que escutasse, a partir dali estavam em território inimigo, que apenas fizesse o que mandassem e não causasse confusão, pois a protegeria acontecesse o que acontecesse. No tempo atual, Lilin suspira e diz que Lugo a orientou a seguir as ordens. Então, decide que vai vestir as roupas. Alguns minutos depois, após vestir a roupa, Lilin comenta que na verdade não está nada mal. O corte é tão fino que jamais conseguiria pagar por algo assim. Observa os detalhes dourados e pergunta se são mesmo de ouro. Suspira e diz que ser uma santa é algo realmente especial. Respirando fundo, se apresenta, afirma que agora é uma santa e que todos devem obedecer às suas ordens. Temia se aproxima perguntando
perguntando quanto tempo mais ela vai demorar para se trocar. Lilin se assusta, abaixa-se envergonhada e diz que não é nada, mas insiste em falar sobre as roupas. Ao olhar para a rainha, percebe que ela também está com outra roupa e fica impressionada com a fofura. Temia lembra de algo e diz que há algo que quer mostrar. Lilin pergunta curiosa o que seria. As duas seguem para outra sala, onde encontram um prota de braços cruzados vestindo roupas diferentes. Lilin comenta que a combinação parece um pouco estranha. A rainha ri e diz que branco não combina nada com Lugo. Luke pede para não dizer isso, explicando que aparentemente faz parte do período de avaliação para entrar na ordem. A santa se aproxima sorrindo, dizendo que já terminaram de se trocar e que todos ficaram ótimos. Em seguida, os conduz até a capela. Quando entram, Lilin fica impressionada com a grandiosidade do lugar, dizendo que nunca tinha visto uma capela tão linda. De repente, param diante de um quadro radiante. Usha explica que a mulher representada é Arat. Lilin pergunta se é a deusa venerada pela igreja e aponta para o pássaro retratado. Meriente inicia a explicação, mas o Dead a interrompe, completando: é a Fênix Venex. Lilin, surpresa, comenta que já ouvira dizer que uma fênix poderia curar qualquer ferimento, mas que, se isso fosse verdade, os boticários ficariam sem trabalho. Ri nervosa, dizendo que não é algo tão maravilhoso assim. O prota corrige, explicando que não importa quantas vezes seja derrotada, a fênix sempre se regenera e volta para se vingar, sendo uma criatura extremamente problemática. A santa nota o conhecimento dele e diz que ele sabe bastante. Luke responde que é conhecimento geral. A rainha, encantada com a pintura, diz que gostaria de ser pintada por aquele artista também. Oider explica que Venex e Arat são lendas, mas que existem na forma de bênçãos. Ressalta que Temia possui a bênção do Rei das Fadas, e se continuar se destacando, pode virar uma lenda também e acabar sendo pintada em uma obra como aquela. A rainha se emociona, abraça-o e diz que entendeu, que precisa se esforçar ainda mais. Usha observa atentamente e pergunta a Luke se ele não tem interesse. Comenta que com sua força e conhecimento, elogiados até mesmo por Luluel, ele também poderia se tornar uma lenda. O prota responde que não tem interesse em nada disso. Meriente segura a mão dele, dizendo para não falar assim. Insiste que ele deveria se tornar um cavaleiro sagrado, entrar para a ordem e um dia ser pintado em uma obra ao lado da própria santa. Lilin observa em silêncio e pensa: Lugo, uma lenda. Luke repete que não tem interesse, mas a santa continua insistindo. Diz que talvez seja a hora de começar a se interessar. Ressalta que a armadura branca também fica muito boa nele, e se gosta tanto do capacete preto, poderia ao menos fazer uma versão branca. O Teide se afasta, tirando o braço dela, e diz que já disse antes, recusa, nunca vai se tornar um cavaleiro sagrado. As meninas observam atentas. Usha pergunta se houve algum mal-entendido, lembrando que foi ela quem convidou o Lugo para se tornar cavaleiro sagrado, sua primeira vez. A rainha tenta comentar, mas Lilin a interrompe e pergunta se ele não recusou naquela ocasião também. O prota responde que não vai se tornar cavaleiro sagrado e, sem mais, segue andando, dizendo para mostrarem o caminho ao próximo local. Meriente pede que espere, afirmando que o caminho da iniciação não é por ali. Lilin franze o senho e comenta que há algo errado. Temia concorda, dizendo que parece estranho. A farmacêutica analisa. Lugo deixou claro que não era a primeira vez que encontrou Lisha, mas ela age como se fosse. As duas ficam confusas e perguntam o que isso significa. Enquanto caminham pelos corredores, Lilin resume. Lugo sabe exatamente quem é Lisha, mas ela parece não reconhecê-lo. Talvez seja pelo capacete escondendo seu rosto. Ainda assim, ele tem a voz, os gestos, difícil não perceber. A rainha explica que algumas armaduras possuem encantos que bloqueiam reconhecimento, escondendo a identidade de quem as usa, e afirma: Lugo provavelmente veste aquele capacete justamente para se esconder dessa mulher insistente. Lilin comenta que ela é tão autoritária que não seria surpresa se ele estivesse evitando ser notado. Enquanto cochicham, olham para frente e veem a santa cercando Lugo. Começam a abraçá-lo, elogiando seu físico forte e resistente, chamando-o para comer algo e pedindo que conte suas histórias heróicas. O prota responde constrangido, enquanto Usha sorri e comenta que agora ele é popular. A rainha lembra que na vila ninguém dava tanta atenção a ele. Meriente acrescenta que na igreja há muitas jovens e raras oportunidades de interagir com homens. Lilin, envergonhada, pergunta se aquele contato físico tão direto é realmente permitido. A santa explica que na igreja de Arat, os homens vivem em celibato perpétuo, devotados à deusa, mas as mulheres são livres para se apaixonar. A rainha, indignada, diz que mesmo assim aquilo é demais. Lugo parece sobrecarregado e ela mesma vai tirá-las de cima dele. Usha comenta que talvez não seja necessário. Então, Lugo pega delicadamente a mão de uma delas, mas logo a afasta, recuando.
As jovens ficam confusas. Meriente pergunta se viu o que ele fez. Odeide se desculpa, dizendo que naquele dia está de serviço de guarda e se tiver tempo depois ficará feliz em passar por ali novamente. Pede compreensão. As jovens se derretem, dizendo que além de forte ele é refinado e educado. O prota então caminha à frente de Lilin, se ajoelha e com seriedade comenta que uma multidão está se formando. Diz que talvez não seja apropriado, mas pede que segure sua mão. Se ficarem separados, não conseguirá protegê-la direito. Lilin cora e responde que todos estão olhando. As garotas em volta perguntam quem é aquela garota e murmuram com inveja. Admiradas, pensam que tamanha cavalaria é de verdade. Luke, firme, comenta que até sente pena delas, mas em território desconhecido nunca se sabe onde pode haver espiões. Pede que Lilin pense nisso como um favor para ele. Lilin diz que entendeu, e Temia estende a mão perguntando se ele não vai segurar a dela também. Uede responde que se ocupar as duas mãos, não conseguirá proteger todas. A rainha protesta dizendo que isso não vale, e Usha ri suavemente, chamando-os para continuar a iniciação de provação. A partir dali, o tour segue sem incidentes pela imensa catedral. Mostram a estátua de grande valor histórico, o altar onde são realizados rituais sagrados e a sala do coral, onde as santas se reúnem para cantar hinos juntas. Lilin observa maravilhada e comenta que a igreja de Arat é incrível, quase como um parque temático sagrado. Usha agradece com um sorriso, mas Temia chama a farmacêutica de boba. O prota corta, sério, explicando que aquele lugar não é um parque, mas uma fortaleza, rodeada de cavaleiros sagrados do lado de fora. Meriente acrescenta que, para proteger as santas e as irmãs, às vezes o uso da força é inevitável. Mais tarde, chegam ao destino final. A santa anuncia que aquele é o último local, o santuário sagrado Lidiuna. Ao entrarem, Temia comenta que parece apenas um espaço grande e vazio. Lilin acrescenta que tudo ali, do teto ao chão, é branco puro, passando uma sensação solitária. Usha explica que, apesar da aparência, é o lugar mais importante de todos, pois guarda a escrita sagrada. No centro, um livro repousa sobre um altar. Curiosa, Lilin pergunta sobre a escrita. Meriente indica para se aproximarem. Caminhando, a farmacêutica permanece desconfiada, pensando se ficará tudo bem. Ainda assim, acredita que aconteça o que acontecer, Lugo estará lá. Temia, atenta, pergunta se aquilo é seguro. O prota responde que não sente perigo no momento, mas que recusar ali só traria mais problemas. Mesmo assim, ficaria em alerta. Chegando ao altar, Usha pede para Lilin orar a deusa Arat. A farmacêutica observa o livro atentamente e chama a santa, apontando que não há nada escrito. Meriente explica que a profecia da deusa só aparece quando alguém com as qualidades de uma verdadeira santa oferece a oração, então não há motivo para nervosismo. Basta colocar as mãos sobre a escritura sagrada. Lilin repete em voz baixa. As palavras da deusa só surgem diante de uma santa legítima. Então conecta com o que ouvira em Azema e pergunta se foi assim que Usha recebeu suas revelações. Meriente confirma e conta que foram 3. A primeira dizia que uma garota nascida entre os monstros da Vila Azema traria salvação ao reino. A segunda revelava que o tão aguardado finalmente chegaria, alguém forte o bastante para enfrentar os monstros, certamente se referindo a Lugo. Lilin arregala os olhos e repete o nome da santa, nervosa, perguntando sobre a terceira revelação. Usha encara e explica. A escolhida para ser santa deve ser uma garota bela e com talento extraordinário. Afirma que, ao falar brevemente com Lilin, sentiu-se cativada por seu charme e talento. Passa a mão sobre a dela, mas a farmacêutica, desconfortável, retira a mão rapidamente, pedindo que pare. Meriente então segura o braço de Lilin e, firme, pergunta se ela sabia que, para se tornar santa, apenas garotas humanas podem ser escolhidas. A rainha pergunta se não acha aquilo estranho e desde quando Lilin ficou tão próxima da santa. O prota concorda que há algo errado. No altar, Usha revela que a terceira profecia dizia que a garota da Vila Azema, que visitaria o santuário hoje, na verdade é um monstro, e questiona para quem essa regra representaria um problema. Lilin se assusta e tenta recuar, mas Meriente a impede, segurando-a firme e dizendo para não se mover, pois os amigos delas não chegariam a tempo de ajudar. A santa começa a invocar um círculo mágico, avisando que se a farmacêutica tentar fugir será julgada como um monstro. Lilin, apavorada, ouve Usha afirmar que, se não quiser perder a vida, precisa rezar e provar sua inocência diante da deusa. Meriente força sua mão sobre a mesa, apressando-a. Sem escolha, Lilin obedece. De repente, uma luz se acende sobre o livro e partículas brilhantes começam a escrever uma sentença. Isto não é humano. A santa observa e confirma, dizendo que era verdade. Lilin, aterrorizada, encara a revelação enquanto Usha chama de criatura maldita da calamidade e ordena que perca a vida.
A farmacêutica fecha os olhos, dominada pelo medo, e uma luz intensa explode pelo santuário. Meriente fica confusa, sem entender, até que Luke avança, pegando Lilin no colo e a salvando. Ele se desculpa, dizendo que aquilo deve ter sido aterrorizante. Lilin percebe o braço dele vazando sangue e alerta, mas Zoeide responde que é apenas um arranhão. A santa exige que ele se afaste, chamando Lilin de monstro disfarçado e dizendo que precisa ser eliminada antes que machuque alguém. Luke encara Usha e pergunta o que ela acabou de dizer. Lilin treme, repetindo várias vezes que aquilo não é verdade. O Prota a consola, afirmando que está tudo bem e que é ele quem deveria se desculpar por não terem saído dali muito antes. Usha se aproxima liberando sua magia, questionando se ele acredita mesmo que poderá escapar. Luke ergue o braço em resposta, mas Temia segura a mão dele, firme. Lilin observa a cena e a santa diz que entende. A farmacêutica, chorando, pede desculpas, mas a rainha retruca que não há nada a se desculpar e que a culpa é daquela santa insana. Manda que corram. Quando tentam fugir, inúmeros círculos mágicos surgem, bloqueando o caminho. Temia pergunta o que é aquilo, até perceberem cavaleiros sagrados emergindo das formações de teletransporte. Usha anuncia que não há saída, nem pela frente nem por trás. Lilin olha assustada e pensa que é a primeira vez que vê Lugo se ferir, e foi por causa dela. Luke pergunta se ela consegue levantar os braços. Lilin responde que sim e os ergue. A rainha puxa para si, e o Prota pede a Temia que cuide bem dela. Determinada, a rainha responde que não entende por que chegaram a esse ponto, mas sabe exatamente o que deve fazer. As duas gritam para que ele não se atreva a perder a vida. Uiteide salta contra o chão firme, respondendo que é claro que não. Afinal, nunca teve a menor intenção de perder a vida. Os cavaleiros se alinham em posição de ataque, espadas erguidas e olhares firmes. O Prota levanta os braços, e alguns perguntam em tom de desprezo se ele está implorando pela vida, questionando se realmente acha que será perdoado agora. Em silêncio, Luke libera sua magia de gravidade. O ar se distorce, o chão treme, Usha arregala os olhos, surpresa, e exige saber como aquilo é possível. As meninas também ficam confusas, até que a gravidade as atinge, derrubando-as no chão. A santa grita furiosa, acusando-o de atacar os próprios aliados e perguntando se perdeu a cabeça. Nesse instante, Temia avança, ordenando que saiam de seu caminho. Os cavaleiros a bloqueiam, dizendo que não a deixarão passar. Odeide, firme, afirma que está contando com ela. A rainha rosna, perguntando se ele fala sério, e retruca que ele é mesmo mandão. Em seguida, ergue o braço, lembrando que está falando com a rainha das fadas. Ordena que o vento atenda ao seu chamado. A pressão no ambiente aumenta. Turbilhões de vento começam a se formar, e ela se vira para Lilin, dizendo para segurar firme porque é hora de passar. Unidas, elas avançam em disparada, atravessando a formação dos cavaleiros com velocidade esmagadora. À frente, um círculo mágico pulsa. A santa grita que elas estão tentando usá-lo, alertando os cavaleiros. Luke explica em voz firme que um círculo de teletransporte não serve apenas para ir. Se tocarem nele antes que desapareça, podem voltar ao ponto inicial. Usha ordena que os cavaleiros conjurem magia para capturá-los, mas Temia responde que é tarde demais. O círculo começa a vibrar intensamente. A rainha diz que não sabe exatamente aonde os levará, mas garante que, uma vez do outro lado, estarão salvos. Lilin, agarrada à mão da rainha, olha para trás em desespero, chamando alto pelo nome de Lugo. Os cavaleiros tentam avançar atrás das duas, mas o protagonista ordena que deixem o resto com ele. Elas entram no círculo mágico e desaparecem dali. Logo, Usha se aproxima e questiona se ele tem ideia do que acabou de fazer, afirmando que agora se tornou inimigo dela e de todas as santas da igreja de Arath. Luke responde perguntando o que tem isso. Ela diz que ele não parece entender o quanto ela mesma pode ser aterrorizante, revelando-se não apenas uma santa, mas também uma aventureira que já viajou ao lado do herói Luke e de seu grupo. Em seguida, saca a espada declarando que é guardiã do mundo e que elimina todos que ameaçam a paz. O Kid se lembra de quando ela o derrotou e admite que sabe muito bem disso. Meriente o encara, nota o braço dele se curando sozinho e afirma que nem precisou usar magia. Então não é só a Lilin, ele também é um monstro por permitir que 3 criaturas entrassem em um santuário sagrado. O protagonista rebate, dizendo que não é um monstro, e que mesmo que elas fossem, servem aos outros e prezam pela paz, por isso merecem viver entre os humanos. Usha pergunta se ele propõe coexistência, e chama isso de absurdo, afirmando que, ao
se aliar a monstros não é diferente deles. Ela ordena que se cale e aceite virar apenas uma mancha em sua lâmina sagrada. Uma luz intensa se espalha. Meriente ataca, mas Luke desvia com facilidade. Surpresa, a Santa comenta sua habilidade com magia de gravidade e cura, além da agilidade para escapar de uma espada sagrada, concluindo que ele é perigoso, um monstro. Bolt retruca que esse já era o nome que ela lhe dava antes. Usha reage dizendo para não ser ridículo, pois nem o conhece. Ataca de novo, e Luke desvia, perguntando se ela realmente não se lembra dele. Meriente insiste que um monstro como ele não deveria ser deixado vivo. Usha ergue a espada e a golpeia contra o chão, causando rachaduras e uma luz forte, afirmando que sempre eliminou todos até o último. Meriente o prende com magia, recua e manda os cavaleiros sagrados atacarem, mas Luke rompe o cerco e ordena que não interfiram. Uhtred usa sua gravidade para afastá-los. A Santa observa sua maestria com a gravidade e dá uma última chance, perguntando se deseja formar um grupo com ela. O protagonista recusa, e Usha avança dizendo que já esperava essa resposta. A lâmina sagrada se aproxima emitindo uma luz intensa, mas quando a fumaça se dissipa, ele não está mais lá. Meriente comenta que desapareceu, mas um cavaleiro caído alerta que ele está atrás dela. A Santa se vira, e Luke já fecha o punho para atacá-la, porém Usha ergue uma barreira e impede o golpe. Com esforço, Uhtred consegue trincar e quebrar a barreira, mas Meriente recua apoiada na espada. O protagonista observa e diz que agora ela consegue bloquear até esse tipo de ataque. A Santa afirma que não pode perder de jeito nenhum e avança novamente, dizendo que luta pela humanidade. Ao desferir o golpe, Luke desvia e revela que aquela é a técnica da espada sagrada Seikoukou. Meriente, surpresa, pergunta como ele conhece esse nome e Oved explica que a condição para ativá-la é inscrever um selo no ar com a lâmina, o que a torna vulnerável a ataques de curta distância. O protagonista tenta atingi-la com um soco, mas Usha bloqueia e reflete que conhece bem a fraqueza da espada Seikoukou, razão pela qual dominou magia defensiva e esgrima. Ainda assim, reconhece que ele é forte demais. Luke pergunta se ela continuará apenas se defendendo, e a Santa responde que é o escudo do povo e não cederá às provocações. Enquanto se encaram, Meriente pensa que um monstro capaz de esconder sua identidade para se misturar entre humanos é uma ameaça ainda maior, principalmente sendo protegido por aquele homem. Usha ergue a espada e diz que agora trará sua condenação, mas Luke desvia facilmente do golpe e em seguida a acerta com um chute, derrubando-a ao chão. Abalada, a Santa questiona onde errou, lembrando que como Santa e ex-companheira do herói já havia derrotado incontáveis monstros com a espada sagrada, inclusive o próprio herói, por ordem do reino. Mas esse ato apenas despertou a fúria dos monstros e, no fundo, entende que quem merece a condenação é ela mesma. Quase esmagada pela magia de gravidade, aceita que aquele seria seu fim. No entanto, Luke lança uma poção sobre ela. Surpresa, Usha pergunta se é uma poção de cura, e Uhtred comenta que quando ela se enfurece, perde precisão nos movimentos e concentração quando acredita estar vencendo. Confusa, Meriente ouve afirmar que sempre avisou disso, mas que ela nunca aprendeu. A Santa, abalada, pergunta quem ele realmente é. Luke retira o capacete e diz que já havia pedido para ela se lembrar, pois faz tempo. Ao vê-lo, Usha fica nervosa e estremecida. Uhtred então caminha até os cavaleiros, derrama poção de cura sobre eles e se desculpa por ter sido rude, explicando que se trata de uma medicina do boticário de sua vila, muito eficaz. Reconhecendo, os cavaleiros se alegram por ele estar vivo. Meriente, incrédula, afirma que não pode ser ele, que deve ser um impostor. Os cavaleiros garantem que é o verdadeiro Luke, pois ninguém mais poderia possuir tamanho poder. Usha, agoniada, pensa que tem certeza de tê-lo decapitado e queimado seus restos, mas ao encará-lo percebe que é real. Ela se ajoelha e o protagonista pergunta o que está fazendo. Meriente pede para deixá-la explicar, insistindo que lhe deve um pedido de desculpas. A lembrança de arrancar sua cabeça e sentir o sangue em suas mãos ainda a atormenta, mas justifica que apenas cumpria ordens do reino. Uhtred responde que já sabe disso. Confusa, a Santa o encara e Luke afirma que tudo isso já passou. Tremendo, ela diz para ele não virar o rosto, confessa que estava apavorada e começa a chorar, pedindo perdão. Nesse momento, uma cavaleira surge correndo e questiona o que está acontecendo. Entre lágrimas, Meriente repete vários pedidos de desculpas. A recém-chegada insiste em saber o que ocorre, e Luke observa seu traje, reconhecendo-a como Liz Auric, a cavaleira pessoal da Santa. Ele pergunta se ela estava ouvindo que a própria Santa o havia executado. Liz confirma, revelando que após a morte dele ficou profundamente abalada. Uhtred diz que entende, e Liz Auric relembra que, após a morte dele, passou a organizar estratégias contra os monstros. Dedicou-se a proteger
proteger órfãos e viajou pelo reino em busca de sucessores para os heróis, razão pela qual tentou recrutar Lugo, Lilin e Tiemia. O protagonista reconhece que é impressionante, mas Liz o encara e pergunta se está afirmando que tudo aquilo foi apenas uma farsa. Luke devolve a questão, sugerindo que ela pergunte diretamente à Santa, ao que olha para Usha, que abaixa a cabeça ao chão. Liz questiona se aquele é o silêncio dela como resposta, e Meriente apenas pede desculpas. Irritada, Liz a ergue e desabafa que os cavaleiros depositaram toda a fé nela, enquanto monstros se multiplicavam, crianças ficavam órfãs e muitos cavaleiros morreram tentando ocupar o lugar do herói, tudo por culpa dela. A Santa desvia o olhar, mas Liz a força a encarar, e Usha, chorando, diz que sente muito. Frustrada, Liz a solta e afirma que isso é demais. Luke intervém, pedindo para não ser tão dura, e explica que foi uma ordem do reino, não apenas culpa dela. Auric se revolta ainda mais, dizendo que isso torna tudo pior, já que o reino foi a raiz do mal, e pergunta o que os cavaleiros devem fazer. Útil lhe responde que não façam nada, pois qualquer movimento contra o reino será inútil e pode custar a vida deles, como aconteceu com ele. Liz pensa em silêncio que até mesmo ele havia sido finalizado. O protagonista recoloca o capacete e se apresenta como Lugo, da Vila Azema, perguntando se ela entendeu, ao que confirma. Luke então se volta para Usha, pedindo que fique longe de Lilin e Tiemia, e ela concorda. Uhtred adverte os cavaleiros a esquecerem tudo o que aconteceu, e que se revelarem sua identidade não pegará leve. Eles respondem que sim, e Liz reflete que, mesmo assim, nenhum cavaleiro ousaria ir contra ele. O protagonista pede que a Santa abra a porta, já que só ela pode fazê-lo. Usha se levanta, responde que entendeu e abre a passagem, refletindo onde errou ao levantar a mão contra o homem que mais respeitava e confiava. Luke atravessa a porta, pede desculpas pelo transtorno e parte. Meriente observa em silêncio enquanto a porta se fecha e lágrimas escorrem pelo seu rosto. Liz a abraça e todos permanecem calados. A cavaleira diz que não exigirá que ela se explique, mas que dói vê-la daquele jeito. Afirma que, se estiver arrependida, já se esforçou além do suficiente. Pede desculpas e sai para esfriar a cabeça. Usha pensa que não teve escolha, pois recebeu uma revelação divina. Recorda-se do momento em que colocou a mão sobre o livro e suplicou à deusa, ficando chocada ao ler a ordem para eliminar Luke, acompanhada do aviso de que, se não o fizesse, o país pereceria. Usha recorda o passado, quando foi até o ancião e contou que recebera uma revelação da deusa. Achando que era um engano, ouviu dele que não havia erro. Luke deveria ser eliminado. Frustrada, protestou, dizendo que Luke era um deles, seu discípulo número 1, e perguntou como ele podia aceitar aquilo. O velho respondeu que as revelações da deusa Arat nunca falhavam e ela mesma sabia disso melhor que qualquer um. Além disso, Luke sempre escondeu seu poder, e nem ele conhecia a verdadeira natureza da própria força. Meriente disse que, mesmo assim, não faria aquilo, mas o ancião a interrompeu, avisando que ela não podia derrotá-lo e que relataria tudo ao rei, proibindo-a de falar sobre a revelação. Quando ele deixou a sala, Usha caiu ao chão, tremendo e chorando. No presente, Usha também chora, enquanto Luke corre sozinho, decidido a proteger Lilin. Em outro ponto, a farmacêutica e a rainha avançam apressadas. Lilin observa e estranha a ausência dos cavaleiros, perguntando o motivo da pressa. Tiemia responde que mesmo que não os persigam, não podem prever os movimentos da igreja. A farmacêutica pergunta o destino delas, e a rainha responde que irão à área neutra presente em toda a cidade. Logo, avista um prédio à frente, a Guilda dos Aventureiros. As duas entram correndo, arrombando a porta, deixando todos surpresos ao perceberem que eram uma freira e uma santa. A rainha se recompõe, pede desculpas pela invasão, se apresenta junto de sua parceira e exige falar com o chefe da guilda. Os presentes perguntam se trata de uma missão da igreja, comentam sobre a beleza dela e supõem que a recompensa deve ser alta. Outros desconfiam, chamando de mentira e zombando de que parecia um baile de máscaras. Tiemia percebe que foram descobertas e pensa em tirar Lilin dali, mas não sabe para onde. A farmacêutica, aliviada, agradece a Deus, pois percebe que se tratava dos investigadores. Eles questionam o motivo da presença delas ali. Depois, reunidos, uma voz comenta que elas se meteram em problemas desde que a santa as levou à força para a igreja de Arat, e a investigadora pede desculpas. Garon pergunta se pretendem se tornar aventureiras, dando boas-vindas. A rainha esclarece que não, e que o interesse dele deve ser por Lugo. O investigador percebe que elas já sabiam, e Tiemia explica que vieram por outro motivo, entregando uma
carta de Lugo. Conta que ele a deixou antes da visita da Santa à vila e pediu que, se algo grave acontecesse, fosse entregue ao chefe da guilda. A investigadora admite não ser a líder, mas se oferece para entregar, declarando que deve muito a Lugo. Luluel abaixa a cabeça, refletindo que um pedido vindo de alguém tão poderoso pode estar além do que consegue lidar, mas decide levá-las até o mestre da guilda. A investigadora avisa que o cheiro é forte até se acostumarem. A rainha responde que não quer se acostumar, mas Garon insiste que terá que fazê-lo, pois estão na sala do mestre da guilda. Quando a porta é aberta, o odor piora, e as duas discutem quem entrará primeiro, até que Garon as empurra para dentro. Lá dentro, vem uma figura pequena mexendo em um caldeirão e perguntam se seriam compostos medicinais. Luluel a chama de mestra e diz que trouxe visitantes. A garota se vira e, descendo do banco, se apresenta como Lara Ledoc, mestra da guilda e alquimista, dando boas-vindas. Lilin estranha que alguém tão jovem e baixa possa ocupar esse cargo e se pergunta por que a parceira ficou tão alerta. A rainha nota cicatrizes e pergunta se são de batalhas, e Lara confirma com um sorriso. A farmacêutica pensa que aquilo é confiança conquistada pela força, lembrando alguém que ela conhece, Lugo. Ledoc comenta que, já que vieram com problemas, devem ir direto ao ponto. Sentadas, ela analisa a carta e revela que se trata de um pedido de proteção para Lilin, típico de Lugo. Surpresa, Tiemia pergunta se ela o conhece, e Lara explica que foi discípula dele em esgrima. Lilin se espanta com a ideia de Lugo ter um aluno. Lara diz que não tinha talento para magia e só conseguiu se tornar aventureira graças a ele, que a ensinou a usar a espada, chegando ao rank A. Hoje, mesmo sem saber como foi parar no cargo, é a mestra da guilda. A farmacêutica pensa que ela parece jovem demais para tal posição e se questiona sobre sua idade, mas Lara responde com naturalidade, dizendo que o interessante não é a idade, e sim a trajetória. Lilin percebe que ela adivinhou seus pensamentos, e Lara admite ser boa em ler mentes. Assustada, a farmacêutica se pergunta se aquilo seria uma bênção, e Lara devolve a questão, deixando claro que percebeu algo nela. Tiemia reflete que, por força ou experiência, não é por acaso que Lara é mestra da guilda. Ledoc garante que, sendo um pedido de Lugo, se esforçará ao máximo para protegê-las até que voltem à Vila Azema, mesmo sob a perseguição da igreja. A rainha pergunta se esse é o talento dela, mas Lara explica que qualquer freira na guilda levanta suspeita de conflito com a igreja. Garon, por sua vez, quer saber onde está Lugo, já que não é do tipo dele deixar as duas sozinhas. Lilin revela que ele ficou para atrasar os cavaleiros sagrados, o que surpreende os investigadores. Um deles comenta que isso trará problemas aos cavaleiros, mas Tiemia protesta, dizendo que nem mesmo Lugo conseguiria enfrentar tantos e que precisam resgatá-lo logo. Lara intervém, confiante de que ele é forte o bastante. Lilin tenta continuar, mas Lara a interrompe e manda que olhe para trás. As duas se voltam e encontram o protagonista, que aparece dizendo que elas parecem estar bem. A farmacêutica nota suas feridas, mas Luke mostra o braço curado, garantindo que está tudo certo. Lilin, surpresa, pergunta se é verdade. O Reed explica que foi graças à poção dela. A farmacêutica se alivia, pensando que deu a ele uma poção de alta qualidade, mas ainda assim se surpreende com a velocidade da recuperação de ferimentos tão graves. Ledoc comenta que até uma garota tão jovem ficou preocupada e observa que o protagonista mudou nesse tempo. Ele responde que realmente a deixou preocupada e promete ser mais pontual da próxima vez. O investigador ri, afirmando que esse comportamento é típico dele. A mestra da guilda encerra a tensão dizendo que agora está tudo bem e que é hora de comer, pois está faminta. Lilin se surpreende com a ideia e percebe que todos estavam sem se alimentar desde a chegada. Logo um banquete é servido. Durante a refeição, a farmacêutica deixa as lágrimas escaparem. A rainha brinca que ela precisa escolher entre chorar ou comer. Lilin afirma que não vai comer, pois estava assustada demais, mas fica emocionada por Lugo estar bem. Luluel comenta que está tudo certo e limpa o rosto molhado dela. Entre soluços, Lilin revela que se sente aliviada por ninguém ter se ferido. O protagonista pede desculpas por causar preocupação e garante que está em segurança. Depois de terminarem a refeição, a farmacêutica pede desculpas pelo constrangimento. Timia elogia a comida, dizendo que fazia muito tempo que não provava algo tão delicioso. E Lara, satisfeita, assegura que a guilda assumirá a responsabilidade de protegê-los. Os três agradecem, e a mestra afirma que primeiro precisa entender o ocorrido na igreja de Arat e por que Lilimi era alvo.